Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versos 14 seguintes. São Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra. Ele espuma, range os dentes, fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Depois de entrar em casa, os discípulos perguntaram em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse: esta espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação. Bom dia! Esse texto quer nos ajudar nessa manhã e também amanhã, o dia de amanhã, a aprofundarmos alguns elementos muito importantes no ministério de cura e libertação, para que possa acontecer conosco a grande graça pedida nesse acampamento, que saiamos daqui libertos de toda maldição. Maldição significa
tudo aquilo que é dito de forma errada, mal, mas dizer. Tudo aquilo que é dito de forma estragada, toda palavra estragada que entrou no nosso coração, no nosso consciente, no nosso ouvido. Por isso também eu escolhi esse texto, que apresenta-nos alguém que é mudo, que é surdo, que é o espírito surdo e mudo, que vem na tentativa de atacar e que nesse caso ali consegue. Esse texto é um roteiro de cura, é um roteiro de libertação. Jesus chega aonde a multidão se encontra, e essa multidão está agoniada e discutindo. Essa é uma marca do demônio. Aonde ele está presente, existe sempre discussão. Essa é a marca dele. E o contrário é absolutamente verdadeiro. Aonde ele chega, tem discussão. Logo, aonde tem discussão, ele está presente. Aliás, estou cada dia mais convicto disso. As grandes contaminações malignas modernas não se dão mais no campo de coisas externas, como a Bíblia mostra, porque essas coisas hoje, a sabedoria da igreja, a força da palavra já nos ensina, e hoje, graças a Deus, nós temos pessoas no mundo inteiro capazes de libertar qualquer contaminação exterior. Por isso que é raro. Aqui no Brasil, por exemplo, o último caso conhecido de uma possessão diabólica foi em 1947. Portanto, vai fazer 50 anos. A maior parte de vocês aí nunca ouviu falar numa contaminação desse nível. Parece que há uma expressão em latim, modus operandi, significa o jeito de agir. Parece que o jeito de agir do encardido mudou. E eu, aliás, quero abordar um pouco essa temática nesse acampamento, porque quando começou-se a identificar, até com uma certa facilidade, aquilo que é demoníaco e a enganação, porque essa é a arma número 1 dele, a enganação. Tudo que tiver o dedo dele tem enganação. Ele não tem condições de trabalhar com nada concreto. Ele só trabalha com a mentira, com a enganação. Quando ele encontra, por exemplo, numa sociedade de gente ignorante, que tem medo de qualquer coisa extraordinária, basta a pessoa ter um chilique que todo mundo fica com medo, ele vai trabalhar e vai agir dessa forma. Acontece que, e todos nós percebemos isso, nos últimos anos houve uma grande evolução no conhecimento humano, pelos meios de comunicação, pela internet, pelo número de crianças na escola. O Brasil teve um avanço espetacular. O Brasil de 20, 30 anos atrás, o número de analfabetos. Eu, quando era moleque, eu me lembro muito bem, o número de escolas, chamada Mobral, para a educação, a alfabetização de pessoas adultas. Hoje, graças a Deus, em muitas regiões do Brasil, é quase 100% o número de alfabetizados. Hoje, graças a Deus, o número de analfabetos caiu muito e vai cair mais ainda, se Deus quiser. Segunda coisa, as fontes de informação. Na Copa de 70, portanto isso tem 35 anos, me lembro, na casa do papai tinha rádio, aquele rádio grande, ficava na Copa,
com aquela antena bonita de bambu feito lá de fora, passava o fio assim por cima da casa. Aquilo era um sinal de que já era bem de vida, tem rádio. Vários vizinhos lá no Biguá vinha assistir o jogo, que naquela época assistia, e eu acho que assistia melhor do que televisão, porque quando a gente ouve prestando atenção, a mente vai projetando o jogo. Eu via o jogo, fechava os olhos, ficava escutando rádio e via o jogo certinho do jeito que foi, embora não assistisse na televisão. Então vinha gente assistir lá em casa, 35 anos atrás. Hoje, dificilmente uma casa que não tem 3, 4 aparelhos de televisão. Todas as famílias hoje têm televisão. Segundo o IBGE, 97% da população brasileira tem televisão. Significa que só 3% que não tem energia elétrica em casa é que não tem televisão. O resto tudo tem televisão. Olha o livro de informação. O demônio, gente, ele é dinâmico. Ele é um espírito ativo. Ele não é só uma ideia do mal. Ele vai observando. Se você for em alguns países da África que vivem hoje o que nós vivíamos há 40, 50 anos atrás, você vai ficar impressionado com o número de feiticeiros, feiticeiras, bruxos, bruxas. Mas não é só na África não, também na Ásia. Aquela região mais pobre da Ásia é todinho tomado. Quer ver um exemplo? Porque essa tal da medicina oriental, esses curandeiros, isso aí é um curandeiro chinês, é um curandeiro não sei do que lá, isso veio lá do Tibete, essa região também. Por quê? Porque o índice de ignorância da população é um absurdo. Há lugares na África em que 80 a 90% da população é analfabeta. Há lugares da África em que o índice de pessoas que têm rádio máximo é 12%. Rádio. A população não tem. Quase 90%, 88% não tem acesso. Não tem acesso aos meios de comunicação. Não tem acesso à televisão, então nem se fala. E por que será então que lá vai aparecer tantos feiticeiros, tantas bruxas, tantas técnicas de maldição, e que depois vêm para o nosso Brasil e principalmente para a Europa? Porque a Europa também passa um estágio muito grande, muito aberto à contaminação maligna. Porque como o europeu tem dinheiro, e tem. O euro é a moeda, hoje comercialmente falando, é a moeda mais forte do mundo. Então eles têm muito dinheiro. Eles têm cultura, só que é uma cultura inútil. É uma cultura, eles sabem muita coisa, mas coisa que não vale para nada. A fé do europeu hoje, de modo geral, e muitos deles estão me assistindo agora, a fé desse povo é uma fé infantilizada. O que significa uma fé infantilizada? Pessoa que hoje tem 30, 40, 50 anos de idade, formada, doutor, com pós-doutorado, com MBA, não sei quantas coisas, mas que no campo religioso sabe o que aprendeu no catecismo. Então, fisicamente tem o corpo de um homem e de uma mulher adulto, cresceu. Culturalmente tem a cultura, a inteligência de pessoas de 30, 40 anos, estudou, é doutor, aprofundou. Mas e a fé? Vive num corpo de 40, numa cabeça de 40, um coração, uma fé de 10 anos de idade. Então é claro que na hora das dificuldades, a corda arrebenta do lado mais fraco. Como não alimentou a fé, o mais fraco da pessoa é a fé. Aí é claro, isso é um prato cheio. Em Portugal, por exemplo, na Praça dos Restauradores, que fica bem próximo do
monumento do descobrimento, aonde saiu Pedro Álvares Cabral e veio descobrir e trazer a sua cultura para o Brasil. Dia e noite, você chega lá, tem aqueles grupos. Olha, é uma praça muito maior do que esse rincão. Quem sabe dá aí uns 4, 5 rincões. É uma das grandes praças que tem em Lisboa. Você olha, é cheio de grupinho de gente, dia e noite, espalhado pela praça, inteirinha, 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 dia e noite. Aí você chega perto e descobre, são bruxas, feiticeiros, com aquela roupa imensa, com aquele pano amarrado aqui na cabeça, com 4 ou 5 discípulos cada um, atendendo as pessoas. E aí você vê, a ignorância religiosa leva um povo maravilhoso feito o povo europeu. Abre os jornais, na França, Paris, aquela cidade espetacular, as ruas de Paris que você passa só tem feitiçaria, propaganda nos jornais. Le Monde, o principal jornal da França, eu já li propaganda contra a bruxaria, contra a feitiçaria, fizeram mal para você, e vem, e você vai e paga, consultas com hora marcada, panfletinho em aeroportos. Na Alemanha, eu vi panfleto em aeroporto, panfleto em 4, 5 línguas, não tinha em português, mas tinha em espanhol, dizendo que se você tem problema financeiro, se você tem problema de emprego, se você tem problema de saúde, problema amoroso, problema disso, problema aquilo, consulta com hora marcada, devolvemos o seu dinheiro se não resolvemos o seu problema, e tarará, oferecendo para a Alemanha. Imagina agora na Copa do Mundo, do mesmo jeito que estão contratando prostitutas do mundo inteiro. Do Brasil está indo um grupo de aproximadamente 7.000 prostitutas para atender o povo que vai lá ver jogo na Alemanha. Eu acredito também que estão fazendo uma campanha assim para mandar bruxos para a Alemanha. E meu Deus do céu, isso vai acabando com as pessoas. Então, uma das armas que ele usa lá não vai ser a mesma usada aqui. Hoje no Brasil, eu acredito honestamente que esse tipo de ação maligna não iria longe. Primeiro porque ele foi ridicularizado. Você já deve ter visto programas de televisão, principalmente de outras religiões, porque há determinados horários à noite que, se você ligar a televisão, só existe no ar canais de televisão religiosos. A Canção Nova, século 21, que fica também até altas horas da noite, e depois as outras ou pertencem a grupos religiosos ou está alugada para grupo religioso. Então você vê lá aqueles espetáculos expulsando demônio. Isso é um pecado grave. Isso tinha que ser processado. Isso é uma enganação. Primeiro, enganação por parte do pastor bispo que está expulsando, que não é bispo coisa nenhuma, que não tem autoridade nenhuma, que criou o título para si, que inventou isso, que não tem respaldo da história. Segundo, você nota facilmente que a pessoa não está contaminada. Veja, esse demônio que veio aí nem falou com Jesus. E aliás, tem um texto maravilhoso. Eu vou retomar esse texto no dia de hoje. Eu não sei nem se hoje dá conta de terminar o texto. Aí, se não der, a gente pega amanhã. Ou faz um serão à noite, a gente faz estica um pouco o texto. Veja que Jesus não dá bola para o demônio, não. Jesus deixa ele falando sozinho. Jesus não dá bola para os sinais dele. Aí o demônio, quando Jesus perguntou, o demônio já começou a bufar, já espumar, já jogou o rapazinho no chão. Jesus nem olhou no rapazinho. Parece até que é a indelicadeza dele. Olha aí no seu texto.
Deixa marcado aí, para fixar bem isso no seu coração. Trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o demônio sabe quem é Jesus, o espírito o agitou fortemente. Começou a dar um chilique nele lá. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Claro, tudo que agita espuma. Você chega lá numa vaca com uma caneca assim desse tamanho, que é as canecas de alumínio que a gente comprava na Aparecida do Norte, cada um lá em casa tinha um assim, 750 ml, canequinha, chiquinha. Aí você punha um pouco de café, o açúcar no fundo, e vai na teta da vaca e começa. Aquilo vai espumando, espumando, espumando. Então, tudo que agita, mas encontra resistência, no caso a caneca, espuma. Para crescer. É um soufflé de leite. É porque soufflé, está aqui a minha assessora linguística, Terezinha. Soufflé vem do francês, significa soprar. É um assoprado. Aliás, no interior tem uns pratos de comida que eles falam sopradinho disso, sopradinho daquilo, sopradinho de abóbora. Soufflé é um jeito de se captar aquilo que você faz, por exemplo, na clara do ovo. Você vai batendo. Para que você bate? Para ele pegar a clara do ovo, ela é uma captadora de ar. Aí você bate, ela pega o ar e chupa o ar para dentro de si. Aí ela cresce. É claro que é falso. Soufflé é uma comida falsa. Engana a pessoa. Bate um ovo, um ovinho de nada. Lá em casa a mamãe fazia assim. Às vezes tinha um ovo, 12 com vontade de comer. Fritar um ovo. Então a mamãe ia lá, batia o ovo, mas batia aquilo. A manhã todinha ficava batendo para aumentar. Aí picava lá uma cenourinha, aí picava cebola e cheiro verde, mistura aquilo. Com um ovo você faz um omelete desse tamanho. E aí pica aquele pedacinho para cada um certinho. Normalmente tinha um pedaço menor, o dela. Mas o resto era tudo certinho assim. Aí você comia aquele pedacinho, ai que delícia. É um ovo só. Então bater significa agitar, é para falsear a realidade. E esse princípio maligno de ação do demônio é um princípio que usa-se muito na natureza. Você já notou que na natureza, com exceção do ser humano, todos os machos são mais bonitos e maiores do que a fêmea? Com exceção do ser humano. Claro, tem gente que acha o homem mais bonito. Isso é problema da pessoa. Eu acho a mulher o ser mais lindo, mais perfeito que tem no planeta. E acho que Deus também achava. Senão ele não ia fazer Maria Santíssima com a perfeição que fez. Por que na natureza o macho ou é maior, ou ele é mais bonito? Tem as penas mais coloridas. Olha um pavão, por exemplo, um fazão. Os pássaros. É para proteger a fêmea. Aquilo é uma enganação. O gato, por exemplo, o gato, quando ele fica nervoso, ele se estica inteiro. O pelo dele, já notou isso? O leão é o rei da selva só por causa da juba. Se não tivesse juba, o leão não... Imagina, um elefante dar uma burdoada no leão, acabou. Qualquer tigre, qualquer onça mataria um leão. Mas ele tem aquela juba e ele abre a juba na hora da briga. Então dá a impressão de que ele é um bicho imenso. As avezinhas pequenininhas, os insetos também. Parece um monstro, porque ele se abre. Ele abre aquela pena, abre aquela asa. É enganação. Por exemplo, por que as borboletas têm aquelas penas coloridas que brilham, que é uma coisa medonha? Aquilo é para enganar o passarinho.
Quando o sol bate, se você olhar uma borboleta voando no sol, bate, confunde tudo, ela mexe assim com a asinha, aquilo, o povo não põe uma fitinha assim na chapa do carro, para ver se o radar não pega. Eles amarram a fitinha, Nosso Senhor do Bonfim, amarra lá no... usam a fita do Senhor do Bonfim para amarrar na chapa para ver se não pega a multa do radar. Católico não pode fazer isso não, hein? Se amarrar qualquer fita lá na chapa, está em pecado mortal, está enganando. Então ande devagar aonde tiver guarda, aonde não puder passar a velocidade. Ué. Quando não tiver ninguém, você perde o anjo. Aí é muito importante nessa hora fechar os vidros do carro, porque o anjo passou dos 120 e ele tenta sair do carro. Eu, quando preciso correr, o vidro do meu carro é levantado, eu não abro de jeito nenhum para o anjo não escapulir. Você tem que usar inteligência com o anjo também. Porque vai chegando ali no 110 e ele vai ficando agitadinho. Parece a mulher do lado. Tá indo a velocidade, vai pra cá. Por isso que às vezes o marido fala, minha mulher é um anjo. Aí o outro disse, a minha ainda está viva. O demônio, ele age da mesma forma, enganando. Aqui você percebe isso. Quando ele vê Jesus, ele usa esses recursos. A borboleta que eu não concluí. A borboleta então tem aquela pena brilhosa, para quê? Para enganar o passarinho, para se defender. O passarinho olha, vê aquilo assim, não percebe que o corpo da borboleta, a larva, é o alimento predileto de qualquer ave. Tanto que quando se cria a ave em cativeiro, serve-se o banquete de larvas para eles. Nos laboratórios serve-se a larva, é a comida predileta. Porque, é claro, é uma comida cheia de proteínas. Para o passarinho, então, você imagina, um passarinho pequenininho come uma larva de borboleta, ele está com a refeição dele pronta para o dia inteiro. Depois ele só vai comer uma semente que é a sobremesa. Aquilo é para enganar. Aqui nesse texto a gente vê essa pedagogia maligna. Quando trazem até Jesus, antes de trazê-lo até Jesus, ninguém falou nada das manifestações dele. Quando chegou perto de Jesus, ele começou. E tentando destruir o menino. Mas aí também vem um outro detalhe que eu falo daqui a pouco, que é espetacular. Tentando atingir o menino. O menino ficou ruim, o menino começou a se estribuchar no chão, aquelas bobagens que a gente vê na televisão. E começou a espumar. Mas claro, tem uma resistência, é o leite que eu falei, a espuma. Ou se for em Minas, é escuma. A escuma do leite, que ele vai escumando, né? O que Jesus fez? Eu acho isso espetacular. À primeira vista parece que Jesus não tem sensibilidade nenhuma. O menino está lá, espumando, revolvia-se espumando, caiu por terra, o agitou fortemente. Versículo 21. Jesus perguntou ao Pai. Esse é um tema que eu vou voltar nesse acampamento, que precisamos trabalhar com muita seriedade. Jesus perguntou ao Pai. Jesus não quis saber de fofoca. Jesus não quis opinião dos outros. Quis a opinião de alguém que soubesse. Há quanto tempo acontece isso? Antes de responder a pergunta, mais importante aqui é o porquê da pergunta de Jesus. Primeiro, porque foge toda a lógica da pregação de Jesus. Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. Isso é a dinâmica de Jesus. Nem diante daqueles pecados mais hediondos, mais medonhos.
E eu vou explicar ainda nesse acampamento o porquê disso. No entanto, aqui parece que Jesus está interessado no passado. Desde quando acontece isso? O objetivo de Jesus era saber de fato há quanto tempo o encardido estava contaminando o moleque? Não. O objetivo da pergunta de Jesus é desprezar o demônio. O objetivo da pergunta de Jesus é mostrar àquele espírito que estava ali que ele não tinha poder nenhum diante dele. É mostrar para aquele encardidinho que diante de Jesus, aquela barulheira que ele gostava de fazer e que impressionava tanta gente, não impressionava Jesus, porque Jesus conhecia muito bem o jeito, aquela palavrinha, aquela expressão latina, o modus operandi, o jeito de agir, porque Jesus veio a esse mundo para aniquilar o poder do maligno. Está na primeira carta de São João, capítulo 3, verso 8. Jesus veio ao mundo para isso, para acabar com as obras dele. Então Jesus quis mostrar, primeiro mostrar para o próprio demônio, que aquele espetáculo dele não chamava atenção de nada. Segundo, para mostrar à família, perguntou ao pai, e para mostrar aos discípulos que nós não precisamos ter medo de nada. Mas padre, e se naquele excesso e acesso demoníaco, que excesso é o gesto repetido, e o acesso é a entrada dele, e se esse menino viesse a morrer? O texto responde, eu acho espetacular a resposta do pai. O pai diz então, desde a infância, encardido incompetente, desde a infância pegava o menino, judiava do menino, mas não conseguia matar o menino. Eu até duvido um pouco do poder desse bichinho. O tem lançado ao fogo. Ô gente, lançar uma criança no fogo, ela morre. Ou na água, criança afoga. Para o matar. O pai está dizendo que o objetivo do encardido era matar o menino. E desde criança não conseguiu. Aqui está uma verdade fabulosa. A ação do demônio jamais ultrapassa os limites estabelecidos por Deus ao ser humano. E os limites estabelecidos por Deus ao ser humano é a vontade de Deus e a liberdade humana. Aqui estão dois elementos fundamentais, principalmente quando se relaciona ao tema da morte. Tive a graça de lançar no final do ano passado um livro que tem ajudado muita gente, graças a Deus, chamado A Cura dos Traumas de Morte. Um livro de uma leitura muito fácil, gostosa de ler, no instantinho você lê. Não leva 2 horas para ler um livro daquele. Principalmente no campo da morte. Por quê? Porque essa é a arma que o demônio trabalha, o medo da morte. Hebreus já diz isso. O medo da morte leva a pessoa a se aprisionar pelo demônio. A prisão ao demônio leva a pessoa ao medo da morte. E cria-se um domínio. O demônio não pode matar uma pessoa. O demônio não tem poder de matar uma pessoa. A pessoa morre, repito, qual é as 2 condicionais que eu dei? Vontade de Deus e liberdade humana. Hoje em dia, a maior parte das pessoas morre, morre não em consequência da vontade de Deus. Morre em consequência do mau uso da liberdade. O que é
morrer segundo a vontade de Deus? A morte segundo a vontade de Deus, ela realiza-se num clima de dor, obviamente. Perder um pai, perder a mãe, o avô, a avó, ou pior, o pai e a mãe que perde um filho, uma criança que já nasce fraquinha, com 2, 3 meses de vida morre. Eu mesmo tive, não me lembro, porque foi antes de mim, fica difícil de lembrar, meus irmãozinhos que morreram. Nasceu quase morto, a outra nasceu morta, os outros 2 morreram aí com 3, 4 meses. Essa morte, pela vontade de Deus ou pela fragilidade humana, machuca a pessoa sente, mas supera no instantinho. Inclusive, havia um dado humano na morte. A pessoa morria em casa. Quantos mais idosos aqui, não precisa ser nem velho, já dos 30, 40 anos de idade para cima, que lembra o dia que o avô morreu, a avó, o pai, a família se reunia no quarto, punha a janela fechada, vela acesa, aquela mesma vela que ficava ali, punha na mão do morto. Quantas mulheres, quantos homens, morreu o marido e a mulher, enquanto segurava ele mesmo a vela na mão da pessoa. Que bonito! Do mesmo jeito que no batizado o pai, a mãe, o padrinho segurou a vela, na hora de morrer pôs aquela vela, como que dizendo assim: você foi fiel à sua vocação até o final. Morria em casa, o velório era feito em casa, estava todo mundo ali. Quando saía o defunto, eles vinham lá, faziam ainda uma novena. Quer dizer, tudo que fosse, o demônio não encontrava espaço para agir lá naquela família. O jeito que as pessoas morrem tem a ver com a ação maligna posterior. Ora, morreu com uma vela acesa, com a família do lado, rezando. Hoje faz 1 ano e 6 meses que a Juscelia morreu. A morte dela foi uma coisa linda. Todos nós da comunidade, os seus familiares, seus irmãos, em volta da sua cama, cantamos várias vezes a música do Nelsinho para ela, que ela adorava, que Deus segura a gente, ela estava segurando. Rezamos a oração que ela tinha pedido, ela já inconsciente, e a gente ali. Um alisando o pé, que estava inchado, o outro segurando na mão. Eu estava aqui alisando o cabelo dela. Assim ela foi. Hoje, faz 1 ano e 6 meses. É uma morte que dói, claro. Perder alguém que grudado na gente. Alguém que a vida escolheu para estar do nosso lado, que era uma mãe, um irmão, um amigo, uma filha, tudo igual. É duro, é. Mas você sereniza. O demônio ali não tem poder nenhum. Pedro diz que o demônio fica rondando pelos ares. Com certeza, quando uma pessoa começa a ficar doente, quando uma pessoa está para morrer, ele deve chamar o exército inteiro, porque essa é uma hora, a hora da fragilidade humana é a hora que o demônio melhor se apresenta. Ali devia estar contaminado. Do mesmo jeito que tem infecção hospitalar, as doenças, e aqui é uma tese que eu ainda vou escrever um dia, preciso estudar melhor, a infecção espiritual, hospitalar ou enferma, que é do mesmo jeito que as bactérias, os vírus, os fungos se espalham, e hoje a medicina tem um cuidado especialíssimo. Hoje você chega no consultório dentário, se você não tiver costume, se assusta. Que o dentista, ele vem, ele te recebe, daqui a pouco ele já põe uma luva, ele põe um pano na cabeça, ele tapa a boca dele, ele troca e põe um jaleco de pano, de papel, para cada paciente é um jaleco, eles trocam todo aquele plástico que reveste aquele negócio de pôr a luz, de abrir a mão, isso e aquilo, e depois ainda põe um pano em cima da gente, só sobe aquele buraquinho, você acha que vai morrer.
Cuidado, porque hoje a odontologia sabe que essa bactéria, por exemplo, meu dente está com problema, aí você vai lá, o médico dá abre o dente para sair a infecção. Essa infecção sai e vai para onde? Ela vai para o ar, fica lá. Ela vai e gruda lá na parede. Por isso que a gente não deve pôr a mão na parede. Por exemplo, hoje se sabe que o vírus da gripe, um dos lugares em que ele melhor usa para se transmitir é a torneira. A pessoa está com gripe, vai lá e abre a torneira, mas abriu a torneira com aqueles resquícios de ranho que estavam na mão dela. Aí ela lava a mão, fecha de qualquer jeito a torneira, o bichinho está ali, esperando. Aí vem você, abre a torneira. E aí tem uma coceira aqui, você põe na boca. Ou só faz assim com a mão e na roupa. Ele grudou na roupa. Por isso que hoje tem essas torneiras que você chega e só pisa aqui. Ou essas ainda mais inteligentes, você só põe a mão e ela já abre. Sozinha. Uma beleza, o sensor que nós devemos ao povo judeu. Então, assim como existe essa contaminação, e hoje a saúde pública sabe disso, é uma cadeira importante em odontologia e em medicina, por isso que as paredes do hospital é sempre branca, lisinha, por isso que em determinado lugar no hospital, você para entrar, você tem que botar um jaleco, tem que botar um pano por baixo do sapato, um sapato de pano ou um sapato de papel. Hoje se usa muito de papel que joga fora, porque as pessoas têm medo da contaminação. Faz-se um trabalho no Brasil hoje para prevenir vírus, doenças e etc, que é um espetáculo, ótimo. O Brasil nesse sentido merece nota 1000. Mas falta consciência de que também nesses lugares, lugar que trabalha com a doença e profissionais da doença, por que, gente, que tem tanto escândalo, tanta vida estragada de médico e de dentista? Quantos? Você conhece um monte. Um monte de dentista, um monte de médico, de tanto faz homem ou mulher, que começou uma vida bem sucedida, que inclusive frequentava as comunidades, com a esposa, com o marido, e em pouco tempo estão separados. À toa? Não. Tem o dedo encardido. Toda pessoa que trabalha com a doença, ela tem que estar revestida da graça de Deus de uma forma muito, muito, muito mais acentuada do que o normal. Porque primeiro que tira a dor do outro. Você acha que o demônio gosta de médico? Demônio tem horror a médico. Demônio tem horror a algumas profissões. Advogado, porque o advogado tem o poder de trazer a verdade à tona. O advogado, com seus estudos, ele pode ajudar uma pessoa, principalmente contra uma injustiça. Estados Unidos esses dias mostraram aí um senhor que ficou 25 anos preso. E se não é o advogado dele insistir esses anos todos, e acho que até não era mais nem o mesmo advogado, agora com o recurso do DNA, não ia descobrir que ele é inocente. Vocês imaginam a raiva do demônio quando viu tirando da cadeia esse homem, que o demônio é o pai da mentira. Então ele tem horror de advogado, e por isso tem muito advogado vendido ao demônio, porque ele oferece. O Advogado do Diabo, aquele filme é espetacular, teologicamente perfeito. Demônio que só anda de metrô, só vai por baixo. Demônio que fica lançando a liberdade da pessoa para afundá-la. Quem não assistiu, assista. Até porque os atores são muito, muito, muito bons. Al Pacino, gente de peso. Demônio gosta muito de advogado. Demônio gosta muito de médico e todo profissional ligado à área da saúde. Gosta no sentido de querer para si, porque tem horror da profissão. Tem profissão mais nobre, mais santa do que a medicina. Eu sou capaz de dizer que nem o sacerdócio.
O médico é aquele que surge, até porque só o procuramos, na hora daquela dor, na hora do desespero. Gente, tem coisa melhor do que alguém que dá um remédio que passa a dor? Qual é a pior dor do mundo? A sua, a dor que você estiver sentindo. Tem gente que fala, a pior dor que tem é na coluna. Aí vem uma dor de cabeça para ver. A pessoa fica lá, meu Deus do céu. Uma cólica renal, uma pedra na vesícula, uma infecção na urina, um desequilíbrio intestinal, a dor de dente, dor de ouvido. Meu Deus, eu sofri demais já com dor de ouvido. Dor de ouvido é uma coisa terrível. Você fica doido, você fica desesperado. Se aparecer uma pessoa na frente que você não gosta, você aproveita da dor para enfiar a mão na cara dela e vai, pô, desculpa, estou com problema no ouvido. Não tem coisa pior do que a dor. Aí quando dá um remedinho que alivia, meu Deus. Quando a gente está com dor, a única coisa que a gente quer é que alguém tire a dor da gente. Já pensou uma pessoa lá com câncer? O câncer é uma doença terrível. Só quem tem, dizem os médicos, faz ideia do que é. Porque é uma dor que não para 24 horas por dia. Não para. E não para enquanto não extirpá-lo. E nós sabemos que há cânceres que não tira, não tem como extirpar. Às vezes as pessoas até acham que a dor diminuiu. Depois de 1 mês ou 2, não diminuiu. A medicina diz que a pessoa acostumou-se com a dor. É um martírio. Gente, toda pessoa que morre de câncer, eu acredito que torna-se um poderoso intercessor para as outras pessoas. Porque viveu o martírio, dia e noite. Foi assimilando, foi entregando. Agora você pensa, a pessoa está lá com aquela dor terrível. Aí vem o médico ou o enfermeiro. Lá em casa, quando dava a crise de dor na Ju, que a gente conseguia trazer o seu Maneca da farmácia. Quando ela escutava o barulho do carro do seu Maneca, ela já sabia que era o seu Maneca. Quando ela escutava o barulho do carro dele, o semblante já mudava. O alívio. Como ela foi grata a esse Senhor. Deus lhe pague. E rezava, e no meio da oração falava disso. Deus lhe pague, obrigado, meu. Obrigado, meu. Que maravilha. Obrigado. Aí dormia falando isso. Porque era aquela alegria. Chegar lá, dar uma injeção, e daí a 10 minutos a dor amenizava. Aí conseguia comer. Então vocês imaginam a força, a corrente de gratidão que gesta para o favor do médico, em favor dele, em favor das irmãs, das enfermeiras que trabalham nos hospitais, quando você tira a dor de uma pessoa. Vocês acham que o demônio fica feliz? Não. O demônio tem raiva de médico, raiva de enfermeiro, raiva de freira que trabalha em hospital. E por isso aí também tem tanto médico, tem tanto enfermeiro e até freira vendida ao demônio nos hospitais. Por isso tem médico que faz aborto. Cada médico que faz aborto é um instrumento poderoso na mão do demônio para destruir uma vida. Por isso tem essa medicina desumana. Por isso tem profissionais da medicina que só pensam no dinheiro. E por isso muitos deles têm essa vida desregrada. E por isso tem muitos desses profissionais que frequentam essas falsas doutrinas. Tudo que for possível enganar, o encadido está ali. Por isso a tal cura espiritual, que não é cura e nem espiritual. Essas operações espíritas, que é contaminação pura. E claro, trabalhe com a autossugestão. Eu disse, do mesmo jeito que a Ju, quando escutava o carro que estava vindo na direção,
a cabeça dela já mudava e ela já passava a sentir menos dor. Autossugestão, condicionamento psicológico, isso não é pecado não. Assim também essas pessoas, principalmente que não tem problema grave. Agora, eu até acreditaria, embora o demônio tenha poder de curar doente, eu acreditaria, por exemplo, no milagre, sim. Você conhece uma pessoa que não tem perna? Por favor, leve-a ao mais importante cirurgião espírita do mundo. Eu quero ver se nasce uma perna nela. É muito fácil, a pessoa está com dor numa perna, levar num lugar, levou porque já tem fé. E desaparecer a dor, porque não tem como provar se desapareceu ou não desapareceu. Eu não estou vendo a dor da pessoa. Isso é enganação. Não precisa perna não, perna é muito grande, a ponta de um dedo. O Lula não tem um dedo. Ele sendo o homem mais importante do Brasil, e ele pensa que é o mais importante da América e do mundo, ele acha que ele é umas 600 vezes mais santo do que o Papa. Você não vê os discursos dele? Melhor governo que já teve nos últimos 900 anos aqui no Brasil, porque isso e aquilo, o meu governo é bom, não tem corrupção, não tem nada. Então um homem tão importante feito esse, que é um servo fiel, poucos no mundo são tão fiéis como o Lula, fiel ao George W. Bush. Esse é o homem mais fiel. O Bush não tem um ministro lá que tenha tanta fidelidade a ele, feito o Luiz Inácio. Então, ele sendo tão importante, podia marcar uma consulta espiritual. E senta, deita ele lá, põe a roupinha nele e começa os espíritos a andar em volta lá assim, distribuir. E que coisa linda, pode filmar. Fantástico, vai estar disposto a filmar. Que foi lá em Paris fazer uma entrevista com ele para ele não falar nada. E vai filmando, vai nascendo o dedinho nele. Isso é uma maravilha. Deus não vai contra. Então por que Deus não faz isso? Porque Deus não vai contra a natureza que Ele deu. E eu já falei isso aqui antes. Vontade de Deus, liberdade humana. Aliás, quando a morte estiver ligada à vontade de Deus, gravem por favor o que eu vou dizer. Quando a morte está verdadeiramente ligada à vontade de Deus, não existe nenhuma possibilidade de contaminação maligna. Nenhuma. Os rastros que a morte deixa são vida. Por isso que a gente se recorda com tanta alegria do pai, da avó, do vô. Morreram serenos. A morte foi dolorida? Claro, só se você não gostar da pessoa. Mas rezamos, fizemos a novena, a missa de sétimo dia, a importância da missa de sétimo dia, e que hoje estão deixando de lado. Antigamente a missa de sétimo dia era um evento, tinha sermão especial, lotava-se a igreja. Lá no nosso interior ainda ganhava o retratinho do defunto, ficava na porta da igreja esperando. E como a capinha do retratinho era de várias estampas diferentes, que as gráficas não tinham que a quantidade imensa da mesma, a gente queria ir uma com o coração de Jesus, uma com Nossa Senhora, uma com anjinho, conforme se era criança que morreu, era aqueles anjinhos bonitinhos, e aquelas frases que todo mundo punha a mesma, né, que já está pronta lá na gráfica, o retratinho pequenininho do defunto, bonitinho. Aí todo mundo fazia fila para pegar, para dar os pêsames para a família. E aí já aproveitava para chorar o resto que não tinha chorado no velório. Às vezes veio um tio, uma tia que não deu tempo de vir chorar no velório, ela vem e chora na missa sétimo dia. O padre, coitado, ficava lá depois da missa 1 hora esperando para apagar a luz da igreja. Que aqui todo mundo lá, e de preto. As viúvas punham vestido preto, lenço preto, meia preta. É uma turma dark, que era uma coisa bacana. Criou moda até. Os homens usavam
lesguinha preta que assim no bolso, durante um ano. E todo mundo respeitava. Respeitava-se a experiência da morte. Por que eles usavam aquela chapinha preta? Porque punham a roupa preta. Para as pessoas saberem, olha, eu perdi alguém da minha família, perdi alguém importante. E por isso, respeita-me. E todo mundo respeitava. Ninguém fazia piada perto da pessoa, ninguém brincava com a pessoa, não corria o risco político principalmente de perguntar: e aí, como é que está o seu pai? Já havia plaquinha. Até para os políticos era bom isso, que ele via aquela faixinha e ele já imaginava, né? Morreu. Aí o político chegava: olha, quero saudá-lo, dizer que eu estou presente com você nesse momento de dor. Que via ali a plaquinha, eu aviso: morreu. Tá, filho? A pessoa está sofrendo. Então tinha um aviso. Respeitava. Nesses casos, mas olha, o bicho pode estribuchar o tanto que quiser, não tem nenhum poder, ele não chega perto, ele não é besta. Então nós temos que abrir o coração quanto à contaminação espiritual, já disse, de determinados ambientes propensos, aonde tem uma pessoa doente, está cheio de demônio em volta. Por isso que é importante você rezar. E aí vem um elemento importantíssimo. Jesus perguntou para quem? Para o Pai. Se você olhar essa passagem em São Mateus, que é bem mais resumida, diz que quem trouxe o menino, o pai e a mãe. Se você ler essa passagem em Lucas, também resumida, diz que esse menino era filho único. Significa que o demônio vai atrás daquilo que é o essencial da nossa vida. A cananeia também, a filha dela era única, e foi essa que estava fortemente contaminada pelo demônio. Qual é a sua riqueza? Estou citando o caso das profissões, mas eu vou falar daqui a pouco dos relacionamentos. O pai. Nós precisamos, gente, perceber. E por que eu fiz um apanhado rápido? Porque embora seja um acampamento inteiro sobre o tema é grande demais. Sobre o que acontece na África, sobre o que acontece na Ásia e na Europa. Porque nós precisamos estar atentos. E um dos grandes objetivos do acampamento, para que você seja de fato liberto da maldição, que é o objetivo do acampamento, é esclarecer. Esclarecer, clarear aquilo que está escondido. É mostrar, você ter uma visão ampla e dizer: puxa, primeiro grande objetivo, desmascarar as obras malignas. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ofender os outros, isso não. Veja que eu não citei nenhuma religião, eu citei fatos e acontecimentos. Porque eu tenho medo das religiões? Eu não tenho medo de nada. Não, por respeito às pessoas que estão lá, até mesmo aquelas pessoas que estão lá de modo enganado. Tem muita gente boa que frequenta o centro espírita, muita gente boa que frequenta essas religiões fundadas em açougues e fundos de quintal. Tem muita gente boa, digo mais, tem muita gente santa que vai lá, mas vai por ignorância. Então nós precisamos esclarecer aonde o demônio age, como é que ele está agindo, para que a pessoa, aí vem a segunda palavra que eu já falei e que eu vou retomar, para que a pessoa, pela graça da sua liberdade, que Deus deu e ninguém tira, ninguém obriga ninguém a fazer nada, se a pessoa conscientemente não fizesse, nem na hipnose científica, a pessoa cientificamente hipnotizada, se você mandar ela matar alguém, ela não mata. Pode matar enganada. Você põe uma arma na mão dela e seduz dizendo que ela está diante de um leão, que o leão está vindo na direção dela, e ela com o olho fechado puxa o gatilho. Mas seduzida, agora você vai matar alguém, vai, mata. Não. Nem a hipnose, nenhum transe,
nenhuma ação de droga. Ah, coitado, ele fez isso que ele estava bêbado. Mas olha, bêbado sabe direitinho o que está fazendo. Ele usa disso para fazer mais, para safadeza. Mas ele sabe, conscientemente ele sabe. Não, é impossível, isso a ciência garante. É impossível que o álcool ou a droga tire a liberdade da pessoa. Nada tira o seu juízo. Isso pode potencializar, aumenta a raiva, mas mais do que isso não pode. A liberdade humana é um dom sagrado, está no catecismo da Igreja Católica, é doutrina séria, é doutrina segura da Igreja. A Igreja não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então o demônio sabe disso, porque ele é um espírito, ele sabe disso. Aonde entrar a liberdade humana, aonde entrar a consciência humana, ele não entra. Por isso que é importante a gente esclarecer, a gente aprender. CançãoNovaPlay.com. Assine já!